Uma boa tarde para todos vocês. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao nosso último dia da nossa campanha de oração, onde nós passamos esses dias orando pela comunidade, por você que estava nos assistindo, pelas pessoas, pelos nossos familiares, conhecidos. E particularmente foi uma experiência muito boa. Eu acredito que, se Deus quiser, nós possamos repetir. E cremos, não porque era nós que estávamos orando ou vocês que estávamos orando, mas é porque nós sabemos que tinha um Deus que é misericordioso, e um Deus que quando nós intercedemos em oração, Ele está pronto a nos escutar. Assim como Ele conta aquela parábola no livro de Lucas, ali no capítulo 18, que Ele conta aquela parábola daquela mulher que foi ali até um juiz incrédulo, insistiu, que Ele conta aquela parábola para a gente nos incentivar sempre a orar, nunca desanimar. Então que a gente continue em oração, porque vai terminar a campanha de oração, que a gente possa cessar por aqui, porque a pandemia está aí e nós temos que continuar orando, e cremos que logo o Senhor vai mandar essa pandemia ir-se embora. Amém. E a gente vai ter a nossa vida cotidiana normalmente, podendo dar abraços, pegar na mão do outro sem medo. E eu creio, irmãos, que esse dia ele está mais próximo para a gente voltar a viver nossa vida normalmente. Então, o irmão Duda vai trazer uma reflexão agora. Eu vou ter, antes dele fazer a reflexão, eu quero só ter um tempo de oração com vocês. E esse é o nosso último dia. Então, vamos orar, irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu queria nesse momento, agradecer, Senhor, pela Tua graça, agradecer pela misericórdia, pela bondade e por tudo que o Senhor faz em nossa vida. Eu queria te pedir, Jesus, nesse momento aqui, que o Senhor possa desde já estar preparando o nosso coração, para que essa semente que vai ser plantada, ela possa cair numa terra boa, e ela possa trazer consolo, possa nos edificar e possa nos ajudar a amadurecer na caminhada de fé. Abençoa meus irmãos, todos aqueles que nos assistiram durante todo esse período, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, nos dá um dia abençoado. Abençoa o nosso domingo de amanhã de Páscoa. Desde já te peço que o Senhor possa nos dar um domingo abençoado de feriado, na Tua presença. E que Tu possa repreender, Pai, todo mal sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amados, graça e paz. Como o Bruno disse agora na sua oração, amanhã é o domingo de Páscoa. Páscoa que é um símbolo de redenção para todos nós. Nós sabemos e conhecemos a Páscoa a partir não só do Evangelho, mas a primeira Páscoa foi registrada no Êxodo. Nós conhecemos, por intermédio da Escritura, como isso se deu e qual o propósito da Páscoa. Páscoa, a etimologia da palavra quer dizer passagem. Nós sabemos e conhecemos o que aconteceu no Êxodo, na 10ª praga, onde o anjo saltou por cima das casas dos israelitas por causa do sangue de um cordeiro, sangue de um cordeiro imolado, cordeiro perfeito imolado, para que esse sangue pudesse proteger a casa contra o anjo da morte. Por isso que a etimologia do nome Páscoa é esta passagem. E a primeira menção dela se encontra no livro chamado Êxodo, que quer dizer saída. Se alinha, a palavra passagem com saída, são sinônimos. E nós sabemos e cremos que a nossa Páscoa é Jesus Cristo. Como Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. A última parte do versículo eu quero ler para você. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Paulo diz o seguinte, no final do versículo: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa passagem. Cristo é o nosso êxodo, a nossa saída. Pelo seu sangue nos resgatou e nos chamou da escravidão, das dores,
as agonias que outrora vivíamos por conta desta escravidão, porque nós obedecíamos e nos prostrávamos diante da nossa natureza caída. Provávamos dos prazeres da nossa existência, mas sofríamos pela escravidão do pecado que outrora vivíamos. E Cristo sendo a nossa Páscoa, e o seu sangue derramado por nós, não nos umbrais da casa, mas nos umbrais das portas do nosso coração, nos permitiu esse êxodo. E é um êxodo que eu considero, é uma saída que eu considero a seguinte: é a saída, é a passagem das trevas para a luz, das trevas para a luz, da maldição para a bênção, da escravidão para a liberdade e da morte para a vida, para a ressurreição. Por isso que a Páscoa, sobretudo para nós, é símbolo de salvação, de redenção, de ressurreição. Que Deus te abençoe, não só nessa Páscoa, que a gente possa comemorar utilizando-se dos mecanismos culturais que nos apresentam dias importantes e significativos, mas que ela seja mais penetrante, mais aguda e mais profunda na nossa consciência. Porque o êxodo ainda está aqui, nós ainda estamos de passagem, precisando que o Senhor nos ajude nesse percurso e nesse caminho, fazendo o percurso sempre sob o auspício do sangue que derramado por nós foi na cruz do Calvário. Jesus é a minha e a sua Páscoa, e que Ele te abençoe no dia de hoje, de amanhã e todos os dias da tua saída, do teu êxodo e da tua passagem, sobretudo a morte para a vida, da vida para a eternidade. Gostaria de orar para concluir essa mensagem, orar com você, tá bom? Senhor Jesus, Tu és a nossa Páscoa, Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és o Cordeiro de Deus anunciado por João que tira o pecado do mundo. Tu és o verdadeiro Cordeiro. O modelo antigo era só um símbolo Teu, Pai, para nós, porque Tu é que derramou o Teu sangue no madeiro que é símbolo de maldição, e tu se fizeste maldito por nós, para que a Tua bênção repousasse sobre cada um que a Ti se achegasse e em Ti cresce. E nós cremos que Tu és esta passagem, Tu és o nosso êxodo, esse êxodo das trevas que nos leva à luz, da maldição que nos leva à bênção, da escravidão que nos leva à liberdade. Foi para a liberdade que Cristo, Tu, o Senhor, nos libertou. E sobretudo, acima de todas as coisas, da morte para a vida. Da morte para a vida, da vida para a ressurreição e a eternidade. Por isso nós Te louvamos e por isso conclamamos: Tu és a nossa Páscoa. Esse é o nosso brado, esse é o nosso grito de vitória. Tu és o Cordeiro, Tu és o Senhor, Tu és a nossa Páscoa. Nos abençoa, Senhor, e abençoa todos que ouvirem esta oração e este momento de espiritualidade e devoção que nós apresentamos a cada dia nessa semana diante de Ti. Abençoe a todos que possam ouvir e ver esse vídeo nas plataformas das redes sociais. Em nome do Senhor, se abençoe.